Isaías, o capítulo é o 43. Quando nós começamos a ler a respeito do profeta messiânico, nós encontramos no livro de Isaías, nesse capítulo 43, a respeito do Deus de resgate. E ali no versículo 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazê-lo escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Enquanto você vai pensando nisso, eu queria apresentar meu material. Nós temos a camiseta do ministério, posso falar, se Cristo comigo vai, eu irei. E uma novidade agora maravilhosa, que eu cheguei aqui, eu vi agora sim, não tinha visto essa cor, é a cor lilás. E a cor lilás, na corometria, quer dizer equilíbrio das emoções. Olha que coisa linda, tem mulher equilibrada aqui? Eu vou deixar essa pergunta, pastor, o que é mulher equilibrada? Mulher equilibrada é aquela que não cobre o copo. Não, mulher equilibrada é aquela que não dá os gritos da hora da escola, que parece que o cabelo da criança resolve ficar armado, e ela fala, não, vai dar tudo certo, eu não vou perder o equilíbrio. Então, se você é uma mulher equilibrada, vai lá e compra uma caneca. Interessante que nós trouxemos algumas cores, mas dessa lilás só tem 5. Então quem for equilibrado sabe o que deve fazer. Aí já não vai nem deixar comigo mais. Vamos lá. No livro de Isaías, no capítulo 43 e no verso 13, Isaías está como profeta, trabalhando em favor de um povo que está desequilibrado, um povo que está preocupado com as dores que eles viveram no passado, um povo que está carregando marcas de perdas. E aí Deus levanta Isaías para trazer novamente Isaías ao foco. Oh meu Deus, você não quer deixar esse povo vir aqui para o corredor não, pastora? Vem aqui na escada, vem para cá, meninos, meninas. Se você não tiver de mini saia, vem aqui, dá para sentar na escada. Não, porque mini saia dá problema. Daí eu posso, vem, para desafogar um pouco a porta, aí está terrível. Mas não pode ter vergonha, porque eu estou sendo filmado e tenho tempo para pregar. Vem, corre. Só os que estão cheios de Cristo, venha para frente e sente na escada no nome de Jesus. Pronto. Ó, aqui já apareceu, desse lado tem alguém cheio de Cristo? Se tiver cheio, vem aqui e senta na escada. Só quem está cheio de Cristo. Aí ó, vai melhorar, né? Não melhorou? Descarpando de pé, filha, não dá não. Pastor, eu tenho direito a 10 minutos a mais só porque eu organizei. 10 minutos a mais, pode zerar? Pode zerar. Pastor Xande, falei para ele zerar no nome de Jesus. Gustavo, começa tudo do começo. Ele é convertido. Pronto, aí deu certo agora. Zerado, bora. Quando nós começamos a ler o livro de Isaías, nós começamos a ver Isaías trabalhando com um povo que está desmotivado, com um povo que perdeu o seu equilíbrio. Porque diante das lutas e das adversidades, tudo que o inimigo quer é que nós venhamos perder o nosso equilíbrio. Isaías, ele está indo conversar com o povo israelita, e a primeira palavra que ele diz nesse livro de Isaías, no capítulo específico, esse capítulo 43, ele está dizendo assim: eu conheço um Deus que é o Deus de resgate. Nessa noite eu quero convidar você a levantar a tua mão e dizer que esse resgate chegue até a minha casa, que esse resgate chegue até a minha família, que esse resgate chegue sobre a minha identidade. Eu passei por muito tempo diante, sendo criada por uma família desequilibrada. Eu passei durante muito tempo da minha vida no lar onde não existia o amor, a compaixão, onde não existia a misericórdia, onde não existia a benignidade. Uma criança que foi abusada aos 8 anos de idade. Por incrível que pareça, o pedófilo frequentava a minha casa. O pedófilo era amigo dos meus pais. E por falta da união familiar, por falta do equilíbrio, se puder baixar a frente musical, porque está na frente minha, por causa do desequilíbrio que existia dentro de casa, quando eu passo por aquele processo de pedofilia, eu não tenho pai e mãe para poder contar aquela dor. Meu pai era um homem alcoólatra, um homem que tinha um sério perfil de falta de caráter, um homem que adulterava e trazia homens e mulheres para dentro do nosso lar, um homem que ele, em tempo de calor, ele fazia xixi na garrafa
na jarra de suco e colocava dentro da geladeira, para quando eu chegasse da escola ou a minha mãe chegasse do trabalho, viesse daquela empolgação de matar a sede, a gente virava e ia beber, quando ia ver era a urina do meu pai que estava ali naquela jarra. Uma família realmente destruída, uma família sem nenhum equilíbrio. Durante algum tempo da minha vida eu disse que o que faltava na minha casa era dinheiro, o que faltava na minha casa era porque faltava amor, mas eu entendi que na minha casa o que faltava era Jesus Cristo. Eu quero dizer que na sua casa pode faltar dinheiro, pode faltar comida, o que não pode faltar é a presença de Jesus Cristo. O que não pode faltar é o amor de Jesus sobre a minha e sobre a tua vida. Foi nessa ausência de Jesus que eu cresci nesse lar destruído. Nessa ausência de Jesus que eu encontrei com um homem mais velho do que eu, que muitas das vezes, para me trazer para perto, ele usava uma das linguagens poderosas do amor, que é a linguagem de afirmação. Eu não sei se hoje você na sua casa disse para sua esposa, você disse para o seu esposo, para o seu filho: eu te amo. A palavra de amor também é um gesto de servir. Quantas vezes nós fazemos um arroz, um café, e ninguém para olhar e dizer: obrigado porque você cuidou de mim, obrigado porque hoje você dispensou um tempo para fazer uma comida gostosa. Aquele homem, ele começou a trazer umas qualidades que eu não encontrava dentro da minha própria casa. Dentro da minha casa eu era burra, eu era brava, eu era chata. Dentro da minha casa eu era uma criança barulhenta. Eu costumo dizer, pastor Andrade, que se fosse fazer para as pessoas que têm mais de 50 anos, se fosse fazer alguns estudos, todos nós acima de 50 passamos por TDAH. Todos nós passamos por doenças mentais, só que nós não tínhamos médico para que viesse nos analisar, para que viesse dar uma receita. E aí aquele homem, naquela palavra de afirmação trazendo para a minha vida, quando menos eu esperei, ele me estrupou. E ele me estrupou de uma forma tão imbecil, inútil, porque ele me estrupou com algo que eu tinha que ter dentro da minha casa. É algo que você tem que ter dentro da sua casa: tempo de qualidade com a sua família. Não adianta você ser excelente no altar, não adianta você ser excelente no teu trabalho, não adianta você ser maravilhoso com o seu vizinho, se você não for uma bênção para a tua família. Não adianta você guardar a melhor louça, guardar a melhor toalha, guardar o melhor talher para receber visita, se você não dá um tempo de qualidade para a sua casa, para a sua família. Minha casa foi destruída. Eu entendo que como criança, aos meus 8 anos, quando eu fui estrupada, quando eu subi no altar esses dias, eu até chorei de emoção, porque eu lembrei de Malco. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, ele não estava cortando apenas uma orelha, ele estava cortando um projeto, ele estava cortando um sonho, ele estava cortando algo que Malco já vinha se dedicando para ser. Mas veio Jesus e colou a orelha de Malco no lugar, dizendo: ninguém corta, ninguém tira aquilo que eu determinei para você ser. Talvez no meio daquele estrupo, daquela violência, Satanás estava dizendo: ela nunca vai ter um encontro com Cristo, ela nunca vai ter uma família. Mas aí veio Jesus, colou minha orelha de volta e me deu uma família maravilhosa, para eu poder dizer: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Aquele homem, aquele pedófilo me seduzia com um pão novo. Aquele pedófilo me seduzia com uma lata de sardinha. Aquele pedófilo me seduzia com bife. Porque muitas das vezes, os finais de semana do meu lar, ela espera do término de uma feira, para que eu, minha mãe e meu pai fôssemos catar na feira aquilo que sobrou. Eu lembro a minha mãe recebendo de presente de aniversário uma lasanha da patroa dela, e meu pai, quando vê aquela travessa de lasanha, o meu pai evacuou em cima da lasanha, para que eu e minha mãe não viéssemos comer. Uma casa destruída, uma casa sem paz, mas a misericórdia de Deus alcançou minha casa. Seja profeta dessa noite, diga: a misericórdia de Deus vai alcançar a tua casa. O meu pai, com 37 anos, ele passa de frente de uma igreja evangélica. Deus começa a trabalhar na nossa família desta forma: nós vamos morar próximo de uma igreja evangélica.
Naquela passagem de indas e vindas a serviço, a minha mãe e meu pai, eles frequentavam um terreiro espírita, o qual se dá o nome de Candomblé. Naquelas indas e vindas, o meu pai escutava a igreja de Cristo dizer glória a Deus, aleluia. E meu pai dizia assim: eu não consigo entender esses crentes. No meio da luta, no meio da prova, eles ainda encontram forças para ir para um culto e glorificar ao Senhor. Tem muita gente aqui em São Mateus que parou e está dizendo: o que é que está acontecendo na DEVEC, que eles ainda param para dar glória a Deus e aleluia. Não, talvez você não entendeu, mas tem vizinho passando aí e está dizendo: está na prova, está desempregado, está doente, o marido está nas drogas, está com outra, mas Deus ainda levantou um povo santo para dizer glória a Deus. Se você pode, aplaude a Jesus nessa noite, exalta, glorifica Ele. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. O meu pai, com 37 anos de idade, ele passa num culto pentecostal, num culto cheio da presença de Deus. Não, quando eu digo culto cheio da presença de Deus, não é aquele culto que sapateia, não é aquele culto que cai no espírito, porque tem gente que cai no espírito, mas quando levanta parece que está endemoniado, porque é cheio de palavrão, cheio de ira. Não adianta cair no espírito se você não consegue ficar de pé na presença. Não adianta sapatear no espírito se quando você está na presença você se perde, você se vende, você perde o seu equilíbrio. Meu pai passa naquela igreja e ele sente no coração de entrar ali. Enquanto ele entra no culto, a palavra que é liberada naquela noite na vida do meu pai, deixando frisado que o meu pai na época tinha 37 anos de idade. A palavra que é liberada para o meu pai é essa: eis que o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. Aquele homem que é bravo, aquele homem que é praticante da violência doméstica. Existem vários âmbitos da violência doméstica. Algumas pessoas pensam que a violência doméstica é agressão física, mas existe a agressão mental, a agressão financeira. Mas outro dia a gente fala sobre isso. Eu sei que aquele homem entra na igreja com 37 anos de idade. A palavra que vem liberada é essa: o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. O meu pai, ele recebe a palavra e ele entrega a vida dele ao Senhor Jesus Cristo. Meu pai chega em casa feliz. Ele chega em casa com a Bíblia na mão, dizendo: olha, eu entrei ali na igreja dos crentes e eu recebi uma palavra extraordinária. A minha mãe está olhando para o meu pai sem entender muita coisa, e aí ele diz assim: olha, Deus tomou o pastor e disse: eis que ele está me preparando o lugar. A minha mãe, que não era entendida, não conhecia o poder sanador de Deus, ela começou a esbravejar, começou a falar palavrões, pegou a Bíblia, começou a bater com a Bíblia no meu pai. O meu pai, que era pavio curto, um homem estourado, ele estava parado olhando para minha mãe, e ele dizia assim: olha, você pode fazer o que você quiser, mas nada vai tirar a minha paz. A primeira coisa que eu entendo: quem tem Cristo não perde a paz. Não, quem conhece a Cristo, ele não fica desesperado com o que estão postando sobre ele no Instagram, ele não fica desesperado do que estão falando com ele. Quem tem Cristo, ele tem. Você tem paz aí? Quando a minha mãe vê que o meu pai está decidido a servir a Jesus, ela diz: então você vai embora de casa, eu quero que você saia da minha casa. Eu sou criança, eu estou com os meus 11 anos de idade. Eu agarro nas pernas do meu pai, porque embora meu pai fosse um péssimo homem, ele era meu pai. Ele não era um homem provedor dentro de casa, mas ele era o meu pai. Eu não tinha a dimensão daquilo que o meu pai prejudicava a minha mãe. Eu acho tão lindo como quando a mulher e o homem têm uma saúde mental, um equilíbrio emocional, que não coloca os seus filhos contra os pais. Tem muitos casamentos que terminam e o pai ou a mãe coloca os filhos contra, dizendo: tá vendo? Aquele seu pai, ele não presta. Tá vendo a sua mãe? Ô querido, existe ex-marido, existe ex-mulher, mas não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Uma das melhores coisas que tem é você preservar o nome que estão tentando roubar de nós, que é chamado família. Ainda que venha desvincular um casamento, não deixe que os laços da família sejam quebradas. Não traga assuntos adultos no meio de crianças, porque crianças não têm capacidade de dar a solução para o seu problema. Eu choro porque o que eu estou vendo ali, meu pai vai embora.
A minha mãe, com piedade de mim, ela olha e fala assim: ó, vamos fazer o seguinte, você vai dormir aqui hoje, porque a Sandra está com esse escândalo aqui, mas amanhã cedo eu quero que você vá embora. Meu pai, ele sorri para minha mãe e ele fala: fique em paz, Deus já me preparou um lugar. Bem que alguém deu glória aqui. Quando foi de madrugada, a minha mãe contava que ela sentiu um calafrio, uma indisposição no corpo. Ela levanta e vai acender uma vela para os Exus, para aquilo que ela acreditava, para aquilo que a crença dela trazia. Ela está fazendo as oferendas para os Exus, e quando ela levanta, ela vê uma sombra saindo do quarto. Ela diz: tem gente em casa. Ela vai correndo chamar meu pai. Quando ela vai chamar meu pai estava morto. Deus realmente tinha preparado o lugar. Essa palavra é para você. Talvez você está dizendo: não, nunca vai sair da bebida, nunca vai sair da prostituição, nunca vai sair do roubo. É mentira de Satanás. Se Deus fez uma promessa de que vai salvar, Ele vai salvar. Não, é mentira do diabo que para tua casa não tem jeito, que para tua... Não, se Deus falou, não importa onde esteja, não importa quem seja, Ele é fiel para salvar. Ai, aplaude Jesus, glorifica Ele, exalta Ele, bendiga Ele. Oh, o Rei da Glória, o Deus poderoso, é Ele, somente Ele. Ele baia, súbia, ele banda saia, coube, a nirreface. Eu queria pedir para você que estava aqui no louvor, tá linda, fique de pé um pouquinho. Não confunda ela, isso, ela já estava levantando. Quando falou linda, ela não teve dúvida. Interessante, naquela perda do meu pai, eu achava que tudo ia dar errado para mim. As coisas já estavam difíceis. E quando eu vim para Cristo, uma das maiores dificuldades que eu tive foi eu entender que Deus é Pai. Eu precisei ser tratada no quesito paternidade. Enquanto eu estou falando sobre o meu pai, o meu Deus diz assim: diga a ela que eu tenho colocado ela no meu colo todos os dias. É o Senhor quem te guarda. Eu vejo um Deus de paternidade te visitando e dizendo: sou eu teu pai, sou eu quem cuido de ti. Porque há momentos que tu diz: ah, se meu pai, ah, se a minha mãe. E Deus está dizendo: pai e mãe pode falhar, mas eu sou um Deus que não falho, eu cuido de ti, diz o Senhor. Paternidade. Ficam duas pessoas desequilibradas. Meu pai morre, fica minha mãe, uma mulher à deriva, uma mulher que está na bebida, que está na prostituição, uma filha que não tem uma ponte de referência. Eu era uma filha tão fora da casinha que eu batia na minha mãe. Eu falava palavras de baixo escalão para minha mãe. Você vai dizer: por quê, pastora? Porque é o que eu aprendi dentro da minha casa. Dentro da minha casa eu não aprendi o que é elogio. Dentro da minha casa não era nem pavio curto, era sem pavio mesmo. Lá na minha casa, a minha mãe estava na rua, eu arrancava a roupa da minha mãe, eu gritava com a minha mãe. Eu vinha vindo com as dores do escrúpulo, com as dores do abandono, querendo descontar tudo em cima daquela mulher. A minha mãe ficou viúva com 35 anos de idade. Que bom que tem vários adolescentes aqui do meu lado. A minha mãe, ela tinha de tudo para reconstruir a história dela. Ela tinha de tudo para ter a oportunidade de refazer a história dela. Mas eu não deixei. Eu tinha ciúmes da minha mãe. Minha mãe começava a namorar, eu começava a ficar endemoniada. Eu caía, eu vomitava, eu tinha febre. Eu começava a soltar palavrão, eu dava do namorado dela, eu batia, eu jogava as coisas na cara dele, ô adolescente. Quando eu fiz 38 anos de idade, a minha mãe já estava com seus 60 anos. Passou uma vida toda cuidando de mim, cuidando do meu filho. Quando eu fiz 38 anos de idade, eu casei, pastor. Passei a mão nas minhas coisas e fui embora viver a minha vida. Ficou minha mãe sozinha lá em casa. Quantas das vezes minha mãe chegava para mim após um culto da escola dominical e ela dizia: filha, eu vou almoçar na sua casa hoje. Eu, pastora de igreja, eu dizia: não, mãe, hoje eu fui convidada para almoçar na casa de fulano de tal. Minha mãe teve que viver a dor do abandono. Eu estou dando uma dica para você, adolescente. A sua mãe, independente se ela casar com outra, ela vai continuar sendo sua mãe. Deixa ela reconstruir a vida sentimental dela. Não para com essa manha de que você tem ciúmes da sua mãe, que a mãe é só sua. Não, ela pode namorar. Não, estou falando para a mulher solo que você pode namorar, que você pode reconstruir a sua história.
Eu estou falando para mulher viúva, para mulher divorciada, para mulher solteira. O que você não pode é fazer o seu coração ser uma arca de Noé. A cada semana está entrando um homem, a cada semana está alguém mexendo com seus sentimentos, mas você tem direito de recomeçar a sua vida sentimental novamente. E você adolescente, segura as suas emoções, tenha equilíbrio para aceitar que a sua mãe tem direito de viver o novo. Daí eu e a minha mãe está envolvida ali no espiritismo. Eu lembro que uma certa feita, os meus avós, meu tio foi buscar minha mãe e falou: sua mãe vai para Santos comigo, meu tio e a minha tia. Passado mais ou menos 15 dias, meus avós vêm me buscar em casa, dizendo: olha, você vai buscar sua mãe lá em Santos. Eu vou com meus avós em Santos, eu chego lá, eu encontro meu tio, a minha tia, a minha mãe, algumas pessoas incorporadas. Eu vou abrir um parênteses para poder tentar explicar. Quando frequenta-se o terreiro de Umbanda, o Candomblé, uma religião de matriz africana, as pessoas que levam o codinome de cavalo são pessoas que incorporam espíritos. Aqueles que servem, que colocam a pinga, que acendem a vela, eles têm o nome de cambono, mas aqueles que recebem têm o nome de cavalo. Eu já quero dizer algo maravilhoso aqui nessa noite. Lá para o diabo você é cavalo, mas aqui para Cristo você é filho. Não, talvez você não entendeu, eu vou repetir. No inferno Satanás está dizendo: é meu cavalo. Deus está dizendo: pois eu tiro o teu fardo que é pesado e entrego o meu que é leve, porque tu és o meu. Se eu fosse você, eu estava dando glória. Se eu fosse você, eu estava expressando toda a minha gratidão, porque você não é qualquer um, você não é cavalo de Satanás, mas você é filho de um Deus vivo. Vejo minha mãe incorporada. A minha mãe está torta ali no terreiro, ela está deformada. E enquanto ela está torta ali no terreiro, eu vejo os cambonos escarrando no chão, e a minha mãe lambendo aqueles carros. Eu vejo o cambono soltando galinhas vivas, e a minha mãe pegando a galinha e rasgando a galinha viva no dente e bebendo sangue. Sacrifícios que eu vi a minha mãe fazer em cemitérios, em encruzilhadas, em cachoeiras. É tão lindo esse tema, porque esse tema diz servir com excelência. Quando nós dizemos servir ao reino com excelência, nós estamos dizendo assim: independente de qualquer circunstâncias, eu não vou me desequilibrar. Independente de qualquer circunstâncias, eu não vou me deformar. Como diz uma amiga nossa de ministério, a nossa querida Raquel Lima, ela diz assim: confunda o inimigo. Mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja depressiva, coloque a tua melhor roupa, faça a sua escova, ande chique. Não, quando o inferno olhar para você, ele vai falar: mas eu estou provando, eu estou tirando emprego, eu estou tirando casa. Não, e você continua lindo, eu continuo lindo, porque eu vim nesse mundo para confundir o inimigo. Só quem veio para confundir o inimigo, aplaude ao Senhor. Só quem veio para confundir o inimigo dá um brado de glória. Só quem veio para confundir o inimigo diz glória a Deus, aleluia. Aquela casa deformada. Obrigado, porque isso aqui não está dando conta. Aquela casa deformada, aquela casa fora dos padrões espirituais. A minha mãe entregue, oprimida naqueles orixás, naqueles exus, ela faz uma entrega do meu corpo a um espírito. Eu não vou dar o nome dele, porque eu vim aqui só para glorificar Deus. Dá uma olhada para tua irmã e diga: eu vim aqui só para glorificar Deus. Minha mãe no meio, aleluia. A minha mãe no meio daquelas dores, vendo a filha de 12, 13, 14, 15 anos. Eu já era prostituta. Eu já era uma menina que bebia em torno de 3 litros de pinga por dia. Prostituta não, porque a prostituta muitas das vezes ela cobra para dar prazer a alguém. Eu era praticadora de sexo ilícito. Eu entregava o meu corpo à deriva. Eu era alcoólatra, dormi por diversas vezes na rua, era ladra, era uma pessoa totalmente sem caráter. Nessa deformação de caráter, nessa deformação de mulher, eu escolhi o melhor lugar para derramar as minhas feridas. Olha, arrumei esse nome hoje, agora, para derramar as minhas feridas. Eu escolhi a porta da igreja. Num dia de culto bom como esse, num dia de culto lotado, eu colocava um micro shorts, uma blusa em cima do umbigo, e eu ia na porta da igreja.
Na porta da igreja eu sambava, eu dançava, eu tentava seduzir os pastores e eu zombava das mulheres de Deus. A minha mãe tinha feito uma entrega a um dos Exus. Esses Exus iam manter relações sexuais comigo. Eu acordava com mordidas no meio das minhas pernas, acordava com chupadas no pescoço. E aí naquele dia que eu estava cheia de demônio no corpo, eu ia na porta da igreja para zombar dos crentes. Quando eu chegava na porta da igreja, tinha algumas pessoas que eles têm o espírito da quarta pessoa da Trindade. Digo, o espírito da quarta pessoa da Trindade. Eu estou falando que aqui não tem, estou falando que algumas pessoas têm, nessa igreja não tem. A quarta pessoa da Trindade, ela atua da seguinte forma: quando ela olha para uma prostituta, ela diz, vai para o inferno. Quando ela olha para um drogado, o diabo vai pegar ele. A pessoa da quarta Trindade, ela não sabe servir aquela pessoa que está endemoniada para dizer, eu conheço um Deus que te ama. Não, a pessoa da quarta Trindade tem o coração tão endurecido que ela não sabe levar a palavra. Mas aquela prostituta, aquela mulher seminua na porta da igreja, embora os adultos virassem o rosto para mim, uma criança com apenas 6 anos de idade, ela vinha correndo até mim, me abraçava e dizia, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Olha para alguém que está do teu lado e diga, Jesus te ama. Talvez você está chorando porque o Paulo não te ama, porque a Cíntia não te ama, mas eu vim para trazer nessa noite, nesse lugar, Jesus, Ele te ama. Oh, debaia, saia, desce, que me ande suia, alaba suia. Jesus, Ele não ama por aquilo que nós somos, Ele ama por aquilo que Ele fez conosco. Ele nos ama. Jesus, Ele não está aqui para nos acusar. A Bíblia diz que mesmo antes de nós nascermos, Ele já tinha entregue o teu filho para morrer na cruz em favor de nós. O amor dele é tão incomparável que mesmo sabendo que mediante as nossas imperfeições, os nossos fracassos, Ele decidiu nos amar. Jesus, Ele nos ama. Tem uma menina, uma moça loira, camisa bege. Fica de pé um pouquinho, querida. Relemaia chobe a sirra, relibiou de adaia subia nai que ni refobia. Se tu pudesse ver o quanto Deus te ama, se você pudesse ver o quanto Deus tem guerreado as tuas guerras, alamando que baia chou derrícia. Enquanto eu estou pregando essa palavra, meu Deus diz assim, parece que um furacão alcançou a vida dessa menina, e há momentos que ela diz, Deus, o que faço? E o Eterno diz, permaneça firme, porque eu tenho o controle dessa tempestade. Calabadabou. E enquanto tu ora, Deus está com os ouvidos inclinados, ouvindo a tua oração. Enquanto tu ora, o Eterno, Deus que é santo, Ele disse assim, acalma vento, acalma a tempestade, porque chegou a hora dela cantar um novo cântico, e esse cântico é cântico de vitória, diz o Senhor dos exércitos. Aquela menina, ela não olhava o que eu vestia, ela não olhava a forma que eu estava alcoolizada, ela só chegava até mim e me abraçava, e ela dizia, Sandrão, Jesus te ama. O dia que eu menos esperei, essa menina chega na porta da minha casa, ela bate palma, eu vou atender, ela diz assim, Sandrão, vai ter um culto da minha igreja. Eu falei, eu já tinha assistido alguns cultos, eu assistia culto pela televisão, na dia dos domingos pela manhã, quando nós não estávamos, eu e minha mãe não estávamos na rua, coletando legumes, fazendo as bagunças, nós ligávamos a televisão, e nós fazíamos caipirinha, fazia um copão de caipirinha com gelo, colocava lá no R.R. Soares, e nós ficávamos assistindo o culto. Uma vez ou outra, o R.R. Soares dizia assim, olha, você que está com esse copo de pinga na mão, Deus tem uma palavra para você. Eu e minha mãe, nós chorávamos, falava, vai para nós, bebia pinga e escutava a palavra. Ei, querido, eu entendo que o meio de comunicação é uma ferramenta poderosa para quem não conhece Cristo.
Não, o meio de comunicação, a televisão, o rádio, o YouTube é uma ferramenta poderosa para atingir aqueles que ainda não encontraram forças para entrar na casa do Senhor. Não, esse meio de comunicação não é para mim e para você. Esse meio de comunicação foi para nós na época de pandemia, mas agora já chegou a hora de voltar para a casa do Senhor. Chegou a hora de nós vivemos em unidade, vivemos em família. Agora já nós não precisamos mais desse meio de comunicação. Mas as pessoas que não conhecem a Cristo, é essa ferramenta que Deus deixou. Aquela menina chega em casa e ela diz assim: eu vim convidar você para ir na minha igreja. Eu via no culto aquelas pessoas caírem endemoniadas. E lá no culto o pastor dizia assim: quem é você? Para onde você vai? De onde você veio? E a pessoa torcia, virava. E eu falei: eu vou no culto? Para mim cair endemoniada lá? Vou nada. Falei: tem tanta coisa para sair de mim que eu acho que eu vou ficar uns 5 meses virando lá. Vou nada. Eu olhei para aquela menina e falei: preciso achar uma desculpa, porque aquela menina era a única no meio da sociedade que me abraçava. Para aquela menina eu não era uma invisível. Para aquela menina eu era um projeto. Eu sou um projeto de Deus na terra. Eu não podia decepcionar aquela menina. Eu falei assim: ó, vamos fazer um combinado. Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Aquela menina, ela não sabia que eu frequentava o terreiro de Umbanda. Filha, você vai trazer o banheiro inteiro aqui. Aquela menina, ela não sabe. Deixa em paz, descanse, filha. Deus é bom. Aquela menina, ela não sabia que eu frequentava o terreiro espírita. Ela não sabia que nós éramos praticantes da religião, da seita chamada Candomblé. Mas os pais dela sabiam. Os pastores daquela igreja, eles sabiam. Então a primeira seta que eu lancei foi essa: o dia que você for na minha igreja, eu vou na sua. Aquela menina esboça um sorriso tão lindo para mim, que parece que vejo ela sorrindo hoje. E ela disse para mim: se eu for na sua igreja, você vai na minha? Eu falei: eu vou. Ela falou: então fica tranquila, porque eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. 6 anos de idade, ela já sabia o que era cobertura espiritual. Não, com 6 anos de idade, ela não era aquela que ficava mandando mensagem no Instagram para ver se a cartomante gospel tinha uma palavra para ela. Não, com 6 anos de idade, ela não é aquela que vai na missionária chorar para ver se Deus tem resposta. Com 6 anos de idade, ela disse: eu tenho um líder espiritual, eu vou conversar com ele primeiro, se ele me autorizar, eu vou. Ah, querido, Deus está dizendo nessa noite: para de ficar correndo atrás de cartomante gospel, para de ficar correndo atrás de missionário para receber revelação. Você tem líder espiritual que está orando, que está pagando preço para você ter uma vida vitoriosa na presença de Cristo. Aquela menina, ela vai embora e eu confesso, eu fico tranquila. Eu falei: imagine, o pastor dela sabe que eu bato tambor. O pastor dela sabe que nós fazemos entrega na encruzilhada, que nós amarramos o nome de pessoas em boca de sapo, que a gente pula 7 ondas. O pastor dela sabe quem nós somos. Numa noite de sexta-feira, aquela menina de 6 anos, ela chega linda em casa, chega bem vestida, arrumada. Interessante que quem está no Candomblé, a noite de sexta-feira é dado como sexta-feira maior. É onde os espíritos, os Exus, a linha da esquerda, eles têm mais potencialidade para atuar. É onde fazem amarrações de desmanche de casamento, de desmanche de empresas, de falências. É na noite de sexta-feira que acontecem esses níveis de trabalho. Eu trouxe uma palavra para você. Lá no Candomblé precisa de uma sexta-feira para que o adversário tenha força. Mas o Deus que eu e você servimos, Ele é forte na segunda, Ele é forte na terça, Ele é forte na quarta, Ele é forte todos os dias da nossa vida. Não, o nosso Deus, Ele não precisa de sexta-feira maior. Ele trabalha na segunda, Ele trabalha na quarta. Ah, levanta a mão só quem acredita que Deus trabalha todos os dias da nossa vida. Que beata saia da massa. Fica de pé. Relemando Kirra, relemando de fai que direchode, relei de me refaz. Enquanto eu estou falando de um Deus que trabalha todos os dias, o Eterno diz assim: diga a Ele que eu sou o que assina papéis.
Ah não, o decreto era que de falência, que era de perda. Mas Deus entrou como juiz dessa causa. E Ele diz: não tem causa que eu perco. Lamanda, bácia, que via da bascataia, subnécia. Eita, roubaram, defraudaram. Mas Deus viu a injustiça que fizeram. E Ele diz: descansa a tua alma, porque eu entro como juiz dessa causa. E dou causa ganha. A causa está ganha. Deus não perde batalha. Ele vem como juiz nessa causa. Ele descansa o coração. Saia hoje de posse da sua vitória. Enquanto eu bebo água, glorifica aí. Ai, ajuda eu. Aquela menina, ela está indo no terreiro comigo. Ela está indo bem vestida, está indo arrumada. Afinal, ela é filha de crente. Pastora, como assim não? Filho de crente não pode andar desarrumado, não. Para com esse negócio da criança pesar 1 quilo e a fralda pesar 2. Não, filho de crente tem que andar bem arrumado, tem que andar bem vestido. Não, eu fico preocupada quando alguém diz que serve a Cristo e anda desmantelado. Eu fico olhando, enquanto eu estou aqui, eu fico olhando para algumas mulheres e eu começo a imaginar assim: o marido dela deve estar pensando assim: essa mulher é transforme. Não, porque lá em casa o que ela anda é com o cabelo cheirando cebola. Não, lá em casa o que ela anda é com a camiseta "eu amo minha pastora Nath". Não, o que ela anda lá em casa é de calça moletom manchada. E aqui hoje ela está toda linda, toda escovada. Eu quero dizer que você precisa aprender a ser rainha dentro da tua casa. Você precisa aprender a servir dentro da tua casa. Ah não, pastora, mas essa roupa eu comprei para culto especial. Oh querido, não existe culto especial. O que existe é um dia especial. E qual é o dia especial? O dia que você está vivo. Esse é o melhor dia do resto da sua vida. Não para de guardar tapuér, toalha, lençol, para dizer não vai que nada. Você é que merece o melhor. A sua família é que merece o melhor. Nós que somos filhos de Deus merecemos Eu tive uma experiência. Eu passei. Quem já passou por prova aqui? Ufa, que alívio. Achei que era só eu. Não, porque tem gente que quando está na prova pensa que é só ele. Ai pastora, só eu sofro. Ô querido, você não é a última bolacha do pacote, não. No mundo tereis aflição, mas tede bom ânimo. O Deus que te escolheu, Ele venceu o mundo, você também vai vencer. Eu passei por uma prova de escassez. Toda mulher é vaidosa, não é? E a minha vaidade, uma das maiores vaidades que eu tenho, é creme. Primeiro, porque eu gosto. E segundo, por conta da etnia da minha pele. A minha pele é muito ressecada. Gente, do frio eu de saia, eu sou bicolor, perna cinza e eu preta. Eu preciso de creme. Creme faz parte do meu dia a dia. E eu passei por uma prova onde eu não tinha dinheiro para comprar um sabonete, quem dirá um creme. Eu tomava banho de sabão e passava óleo de cozinha na perna. Aquela prova terrível. E aí Deus, Ele um dia trouxe um pregador. E o pregador pregando, ele disse assim: olha, descansa o teu coração, porque a partir de hoje eu sou o teu marido. Eu falei: Deus, não quero. Falei: marido miserável, que não tem dinheiro para comprar um creme para mim, não tem dinheiro para comprar um sabonete. Ô marido, que negócio é esse que você não consegue pagar uma manicure para mulher? Que negócio é que você fala que escova é caro? Não, quando aquela apertadinha do escritório passa, você cresce os olhos. A sua mulher também é linda, o que está faltando é investimento. Solta, libera esse cartão aí. Não, isso aí, o arroz e feijão é obrigação. As demais coisas chama-se manutenção. Você tem que ter dinheiro para dar manutenção para tua esposa. E mulher, larga a mão de ser boba, de dizer eu me sustento. Não, você casou, que o seu marido venha ser patrocinador da sua beleza, que o seu marido venha ser patrocinador da sua realeza. Não tem mulher que quer dar uma de feminista. Eu fiquei doente, eu já estava bem. Tinha acabado de sair de uma cirurgia. E eu estava bem, já estava querendo bater perna até. Mas a hora que o meu filho chegou, eu até gemi. Quando eu vi meu filho entrar, meu filho falou: você não está boa, mãe? Não estou. Ele precisou levantar para ir no banheiro. A Marina, minha amiga que estava tomando conta de mim, ela olhou para mim e falou: você não estava boa até agora? Eu falei: o quê? Eu falei: eu vou fazer manha. Chegou o homem da casa. Não, faz manha, filha. Não, acabou o gás. Ai, amor, não sei trocar. Para de ser essa mulher da abacaxi. Não, acabou o gás, lá vai você e pega o gás, já troca e sobe escada e troca a lâmpada. Não, a coroa que você tem não é para resolver problema, é para brilhar, é para ser chique, é para ser magnâmica.
Não, amor, acabou o gás. Pastora, se eu falo pro meu marido que acabou o gás, leva 5 dias para ele trocar o gás. Começa 5 dias a almoçar fora, para ver se ele não fica ligeiro. Homem, para de ser banana. Seja provedor da sua casa. Seja um homem ativo. Um homem que enxerga antes da esposa pedir. Um homem que quando sai na rua, sabe trazer pelo menos uma bala e dizer: eu estava na rua, lembrei de você. Eu te amo, está aqui, mulher. Seja o provedor da sua casa. E eu naquela prova, naquela luta, Deus falou para mim: eu sou teu marido. E eu falei: Deus, eu não quero. Falei: marido pobre, não. Falei: a pobreza aqui em casa está terrível. A pobreza aqui em casa não está tendo sabonete, Deus. Não está tendo creme, Senhor. A pobreza, graças a Deus, que eu perdi meu cabelo num estresse e eu tive alopecia, porque eu fico pensando: se eu tivesse esses breques, se eu usar esses breques é caro. E eu falei: Deus do céu, e o que eu vou fazer? Deus falou: descansa, eu sou teu marido. Uma das primeiras, Deus, Ele trata comigo da seguinte forma: quando está acabando sabonete, creme, perfume, eu sempre ganho. Pastor, eu não sei nem o que é tomar banho de Dove, que eu acho Dove chique. Eu tomo banho de Boticário, Natura pra cima. Pastor, a senhora compra? Imagina, meu marido é quem dá pra mim. Ah, não, eu não tenho dinheiro para isso, é meu marido. E nenhuma dessas, o meu marido, ele me presenteou com aquele perfume do Sapatinho, Carolina Herrera. Olha, em 2 milhões de pessoas vai ouvir falar em nome desse perfume. Manda um para mim aí, Carolina. Eu peguei aquele perfume da Carolina Herrera, eu coloquei dentro do meu guarda-roupa. Quando eu ia sair para trabalhar, eu passava outra marca, não vou falar porque, né? Passava qualquer outra marca. Mas no dia de Santa Ceia, eu pegava aquele vidrinho de Carolina Herrera, eu apertava tão devagar, com tanto medo que ele saísse, porque eu queria que rendesse o perfume. Então sabe aquela coisa assim, já estou perfumada, economizando o perfume para durar 218 dias. A minha sobrinha vem passar as férias em casa. Quando eu estou trabalhando, eu ligo para minha sobrinha, adolescente. Quem é mãe de adolescente aí? Adolescente. Eu ligo para minha sobrinha e falo: minha sobrinha assim, ó, fica pronta, que a tia vai pregar lá em Sorocaba e não vai dar tempo da tia fazer muita coisa. Então você já toma banho, troca de roupa, passa perfume, faz tudo que você tem direito de fazer, porque a tia vai chegar e ó, já vai. Ela falou: tá bom, tia. Quando eu cheguei em casa, era um bom ar. Eu falei: Deus, que cheiro é esse? Meu coração disparou, deu falta de ar. Eu falei: estou sentindo um negócio estranho aqui. Eu falei para ela: filha, ô Lara. Ela: oi, tia. Eu falei: você passou perfume? Ela falou: passei. Eu falei: que perfume você passou, minha amada? Ela falou: ai, tia, aquele lindo do Sapatinho. Gente, meu coração parece que ia sair para a boca. Eu fui olhar, eu vou aumentar. Ah, ela passou uns 10 ml. Ah, ela passou. Eu olhei para o Sapatinho assim, eu falei: Deus, eu não vou cultuar sem condições. Quando eu quis chorar daquele perfume, o meu Deus disse para mim: eu dei para você. Você não usou porque você não quis. Ah, interessante que todas essas bênçãos, todas, a bênção da paz, da saúde, da prosperidade, a bênção do amor, está tudo aí para a gente usar. A gente não usa porque a gente não quer, não porque a gente prefere fazer confusão, fazer fofoca, andar de cara feia. Ô querido, começa a usar a bênção de hoje, começa a usar a bênção de agora no seu presente. Viva a alegria da bênção de hoje. Aquela menina, ela está levando uma mulher destruída para o terreiro, 6 aninhos de idade, segurando na minha mão. Ela me leva até a minha igreja, eu a levo até a igreja. Quando chega ali no terreiro, eu coloco ela no primeiro banco, e eu digo comigo, eu falei assim: cuidado desses crentes, ela vai ficar tão endemoniada, que a igreja vai precisar fazer culto de libertação, para livrar ela dos espíritos do mal. Eu coloco ela no primeiro banco da igreja. Nós entramos na parte do terreiro, aquela parte fechada com cortina. Começamos a colocar os aparatos, as roupas dos guias ali dos Exus, para começar a riscar o ponto. Tem uma moça que está de vestido de, eu acho que é chocolate essa cor, cappuccino, não sei. Na minha época era tudo marrom, mas agora é tudo diferente. Fica do seu lado, cutuca ela. Você nega? Yes. Eu fui para a Inglaterra, eu aprendi a falar inglês. Yes. Relemada súbia, relibiou de caia chou de sirra. Enquanto eu estou falando dessa menina, o meu Deus diz assim: diga para ela que eu sou médico dos médicos. Alabando de faia chou de sirra. O Deus da
cura está descendo nessa noite, vindo ao teu encontro. Alamanda subnécia de que rebácia. Não haverá morte, não haverá morte, porque o Deus da cura entrou. Não, disseram que é macumba, que amarraram o nome não sei aonde. Deus está dizendo: eu vim para quebrar toda a maldição lançada sobre a tua vida, e manifesto a cura emocional e física sobre a tua história, diz o Senhor. Aleluia. Se é para Jesus tem glória, se é para Jesus tem aleluia. Se é para Jesus. Aquela menina, ela entra no terreiro, eu coloco ela no primeiro banco. Eu entro dentro, nós colocamos as roupas, os aparatos, começamos a bater tabaco. A mãe maior que tinha vindo da cidade do Rio de Janeiro, está no terreiro aquele dia. Aquela mulher, nós dizíamos que ela tinha as 7 saias, e não vai dar tempo de explicar isso, também não é importante. Importante que a gente tem os 66 livros. Aquela mulher, ela está ali, e quando nós abrimos a cortina, nós começamos a bater a tabaque e a riscar o ponto no chão. Aquela menina, o barulho dos tambores, ela levanta, senta e coloca a Bíblia dela no colo. Nós começamos a bater o tabaco e riscamos o primeiro ponto, nada aconteceu. Começamos a bater tabaco de novo, jogou pólvora no chão, pinga, nada aconteceu. Batemos o ponto pela 3ª vez e nada aconteceu. Aquela mãe maior, ela para, ela olha para as pessoas que estão ali para tomar passe, e ela diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo: fui eu. Ela diz: então tire ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Eu estou declarando nessa noite, sobre a tua vida não chega macumba, não chega mandinga. O que está sobre você é maior. Não grita para o céu ouvir. O que está sobre você é maior. Faz barulho para o céu entender que você já faz barulho para Deus saber que você diz: não tem ferramenta preparada contra mim que vai prevalecer. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Não existe Deus maior que o nosso Deus. Não existe Deus maior que o nosso Deus. Eu saio dali com uma menina de 6 anos segurando na minha mão e perguntando: quem é esse que parou o inferno para que a glória dele fosse manifestada? Quem é esse que manifestou a graça, a bondade dele, para que a glória dele fosse revelada em nós? Você fica de pé, querido? Você fica de pé? Elemaia chou yasi, elibiou de si radaia, que nirefo. Enquanto eu olho para você, eu vejo algumas pessoas que te chamam de sonhador, te chamam até mesmo, pela falta do meu vocábulo, de aventureiro. Sabe a pessoa que é atrevida, que parece que não mede as consequências? E você já quebrou muito a cara. Você tem um coração bondoso, desprendido, já suportou a dor do roubo, já suportou a dor da traição, de amigos que batiam da sua costa, e esses mesmos traíram a tua confiança. Mas hoje o Deus que é tão poderoso, o Deus que é tão grande, Ele veio aqui para sarar essa dor da tua alma. Faia subnécia. Algumas pessoas dizem: é que ele é criança, é imaturo. Não, é porque tu tem um coração derramado na presença de Deus. Você não tem malícia, não tem maldade, e Deus está dizendo assim: seja como José, volte a sonhar, porque eu sou Deus que realiza sonho. Volta a sonhar, porque sou eu Deus que realiza o sonho. Eu tenho um grande projeto na tua vida, apenas volte a sonhar. Aquela menina, ela segura na minha mão. Nós estamos saindo do terreiro e ela não pergunta nada, ela apenas segura na minha mão. E quando nós estamos caminhando de volta para casa, ela diz assim: Sandrão, eu vim na sua igreja, agora você vai na minha, né? Pensa numa mulher que tremeu. Vocês dão risada porque não é vocês. Pensa numa mulher que sentiu medo. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na igreja, parece que meu coração ia sair para a boca. Eu ficava segurando na lateral da cadeira, dizendo: diabo, em nome de Jesus, não pega eu, em nome de Jesus, não deixa eu passar vergonha aqui. Eu assisti o culto, eu chorei, eu senti a presença de Deus, eu recebi a palavra, eu só não aceitei Jesus. Você vai dizer: pastora, sabe qual é o defeito nosso? A gente traz a pessoa para a igreja e depois parece que a gente quer socar Jesus nela.
Sempre você quer obrigar a pessoa a andar no caminho. Não, você já fez a sua parte, você trouxe. Ela já ouviu a palavra, ela já recebeu, ela já entendeu no tempo certo. Essa semente vai brotar. Não precisa ficar falando nada, não precisa ficar jogando na cara, não. Ai, você vai para o inferno, você não tem a chave. Nem o diabo tem a porta, a chave da porta do inferno, você vai ter? Não, deixa, abraça, acolhe essa pessoa. Eu vou ter que pular um tantão do meu testemunho para chegar na minha conversão. Eu me converti por conta de uma enfermidade da minha mãe. Depois de muitos anos, Deus visitou minha mãe com câncer na cabeça. Nasceu atrás da orelha da minha mãe um nódulo do tamanho de um ovo de codorna, o qual tirou toda a mobilidade esquerda da minha mãe. Há 30 anos atrás, o médico disse: se mexer vai ficar sequela, vai dar ruim. Então minha mãe ficou andando pensa, e Deus curou a minha mãe do câncer. Eu entreguei minha vida para Jesus bêbada, entreguei minha vida para Jesus na prostituição, no vício do sexo ilícito, desenfreada, desequilibrada, coração todo arrebentado. Eu lembro que eu estava na fila do CRAS, pegando a minha cesta básica. Na época o nome não era CRAS, na minha cidade chamava-se Serviço de Obras Sociais. Agora que tem o CRAS, o CREAS, que atende famílias. E eu pego aquela cesta, eu estou pendendo de bêbada. O pastor da igreja, ele para o carro e diz assim: ô dona Sandra, a senhora quer que eu leve a sua cesta? Ele pega a minha cesta, coloca dentro do carro e vai embora. Eu falo: olha como que crente é bicho sem graça. Se ele vai em casa levar a cesta, o que custa ele levar eu? Ah, deixa eu dar uma senha para você. Tem luta que é você mesmo que pega com a sua mão. Não, começa a selecionar quem você coloca dentro do seu carro, quem você coloca dentro da sua casa. Começa a selecionar para quem conta a sua história. Não para de ser o jacaré da vez, o mais bocudo, que fala mais. Aprenda a fechar a sua boca. Não é um tal de querer fazer reuniãozinha e trazer todo mundo, e aí de repente é o adultério que chega, é o roubo, é a traição. E aí você fala: foi o diabo. Não foi o diabo, não. É você que está abrindo a porta para qualquer um. É você que não está selecionando as suas amizades. Está na hora de você começar a selecionar quem vai entrar dentro do seu carro, quem vai entrar dentro da sua casa. Aquele pastor vai embora, eu vou para o bar. Eu vou para o bar e vou para o bar revoltada. Eu chego no bar, peço minha pinga, e quando eu estou bebendo o meu primeiro gole de pinga, me vem a memória: a minha mãe está doente. Eu entro no banheiro, no bar, eu dobro os meus joelhos e falo: Deus, se o Senhor curar minha mãe, eu vou entregar minha vida para o Senhor. Eu vou ser crente. Eu já tinha o meu filho, o Jonathan, não está aqui hoje. Já tinha o meu filho. Eu falei: se o Senhor curar minha mãe, eu vou ser crente, e nada vai fazer eu desviar dos caminhos do Senhor. No caminho, eu encontrei com uma irmã, e a irmã disse, eu disse para a irmã assim: ó irmã, se Deus curar minha mãe, eu vou ser crente. E a irmã disse para mim assim: você? Eu toda seminua, toda arrebentadona. Ela falou: Deus não precisa de tranqueira. Eu começo a ver que Deus é especialista. Deus é reciclador. Ele pega a tranqueira, faz vaso de barro e coloca tesouros escondidos. Não, Deus, ele é especialista em pegar aquilo que o mundo jogou fora. Ele diz: eu alindo a lei de eu pegar, eu trato e faço um vaso novo e coloco tesouros escondidos aonde? Dentro dele. Ah não, talvez estão dizendo: você não serve, você não presta, você não encaixa. Eu vim aqui para dizer: eu sou resposta de alguém que diz assim: olha, Deus escolheu você e vai ser você mesma. Muitas vezes, pastora Nath, eu disse para Deus: não dá, não pode ser eu. Me falta, eu não sou muito delicada. Me falta das princesas, eu sou a Fiona. Das princesas, eu sou uma ogra. Eu não gosto desse negócio de segurança atrás de mim. Eu não gosto de gente puxando eu para lá e para cá. Não gosto. Eu gosto de abraço, eu gosto de... os meninos já estão dando risada. Eu gosto de abraço, mas começou a querer fazer que eu seja popstar, me dá um nervo. Ai, me dá uma gastura. Eu não gosto. Às vezes eu chego em igreja, tem tanta gente ali. Não toca nela. Que não toca nela? Eu andava mijada, cagada para a rua, o povo escorria de mim. Agora que eu estou usando perfume importado, não toca de mim. Deixa eu, larga, me erra. Porque sabe o que eu penso? Naquela época que eu era alcoólatra, eu precisava de alguém que me segurasse.
Naquela época que eu acordo, eu precisava que alguém me desse um banho, que alguém me desse uma comida, não tinha ninguém. Agora não, atrás da Sandra Alves todo mundo quer. Não, não pega nela, não toca nela. Ah, sai de mim, me erra, deixa eu. Eu vou abraçar, eu vou apertar, eu vou beijar, eu vou tirar foto. Eu não quero nem saber, eu estou vivendo a vida e vou viver a vida com muita alegria. Não tem nada melhor do que viver com Cristo. A minha mãe, eu estou no bar, e lá no bar eu começo a lembrar da frase da menina. Olha como que o evangelho, ganhar almas para Jesus, fácil demais. Diga, ganhar alma para Jesus é fácil demais. Tem pessoas que falam assim, eu não ganho alma porque eu não sei pregar. Você não precisa saber pregar, você tem que saber amar. Servir é um gesto de amor. Quando eu estou aqui, eu transpirei e transpiro muito. Até que eu gostaria de tirar, mas não posso. Já que eu comprei essa roupa para vir aqui, eu vou sustentar o look até o final. Eu olhei a paleta, eu falei, eu vou comprar. Então eu vou suar até o final, mas que eu não tiro, eu não tiro. Roupa é para usar. Eu já ameacei, olhei para a pastora, falei, se ela aguenta o blazer, o que é uma camisa? Derreto, mas não saio da pose. Eu entendo que pregar o evangelho é servir em... Tem pessoas que acham que pregar o evangelho é aqui no altar. Eu vejo tantos pregadores que são cheios de Deus só quando está com o microfone na mão. Ei, você precisa ser cheio de Deus também quando você está sem microfone. Você precisa ser cheio de Deus quando você vê alguém passando fome e fala, eu vou dar o que comer. Você precisa ser cheio de Deus quando você vê um lar destruído e vai falar, eu vou fazer uma campanha em favor de famílias. Não, você precisa aprender a ser cheio de Deus também em lugares escondidos, aonde ninguém te ver. É nesse lugar que a gente precisa ser cheio de Deus. Eu cheguei aqui, tem uma criança que está com o microfone prata por aí. Eu falei, é isso mesmo, filho. Quem gosta de microfone tem que ir na 25 e comprar um só para ele. Eu tenho o meu em casa, porque aqui eu vim para adorar, eu vim para exaltar, eu vim para servir ao Deus Todo-Poderoso. Eu não vim aqui para fazer teatro, ser aquilo que eu não sou. Eu vim apenas para expressar a bondade de Deus na minha vida e derramar sobre a sua vida. Ô, minha pastora, elebai a tro rebande aqui, elebasse a daqui, redoube a de mi reface. Não foi fácil chegar até aqui. Tem momentos que eu olho para mim e eu falo, Deus, como é que eu cheguei? Enquanto eu estou pregando essa palavra, meu Deus tem dito assim, não tem sido fácil. Alamando que me rechoube nessa. Porque o chamado que Deus fez contigo é muito mais renúncia do que ganho. Eu vejo tu renunciando sonhos, renunciando projetos, para que a obra dele continue dando continuidade. O Eterno está dizendo, eu tenho visto as lágrimas que tu derramou em silêncio, as dores onde tu diz, eu sou pequena demais, Senhor, eu não sei como executar essa obra. E o Eterno está dizendo, eu sou grande na tua vida. Alabaia sube, que baia saia, eu vejo Deus entrando com uma providência depressa dentro da tua casa. Ele diz, tu não vai precisar pedir emprestado, tu não vai passar vergonha, porque o Deus da providência entrou dentro da tua casa. Descansa a tua alma, eu te capacito e ainda te prospero, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou no bar bebendo, eu entro dentro do banheiro, bêbada, eu dobro os meus joelhos e eu digo assim, Deus, uma criança disse que o Senhor me ama. Se o Senhor me ama, cura minha mãe, que eu vou te servir. Eu saio daquele banheiro alcoolizado. Eu chego em casa, a minha mãe fala, o pastor passou aqui, ele deixou a sua cesta. Eu falei, mãe, contei a história para ela. Ela disse, eu sei. Ô filha, você já viu a vida desse pastor? Eu falei, não mãe, minha mãe nunca tinha entrado dentro da igreja. Eu falei, não mãe. Ela falou, olha, o pastor, ele, quando vai sair para trabalhar, a esposa e os filhos levam ele até a porta. Ele beija os filhos, beija a pastora. Não falou pastora, beija a esposa. Parece que eles falam paz de alguma coisa, eu não entendo muito. Sabe o que minha mãe estava falando? De família. Minha mãe estava falando do respeito no lar, do pegar na mão. Não estou falando de parente. O seu sangue, até pernilongo tem. Eu estou falando de família mesmo. Daquele que não tem teu sangue, mas decidiu te amar. Daquele que não tem teu sangue, mas decidiu inserir no projeto. Daquele que não tem o teu sangue, mas está dizendo, pode contar comigo, haja o que houver. Não daquele que não tem nada, nenhum laço parentesco, mas ele diz, estamos juntos. Oh, minha linda, olha um pouquinho para mim. Interessante que enquanto eu estou olhando para você, o meu Deus está dizendo assim, ó, eu estou levantando uma família no exterior. Então é porque não tem laço sanguíneo.
Relemassa aqui, rebassa. Deus está trazendo um movimento para que tu vá ter experiência fora do Brasil. Tu diz assim: decaia, show, descirra. A minha família, as minhas condições não tem como. E Deus está dizendo: eu não estou dizendo que é a sua família, eu não estou dizendo que é seu parente, eu estou dizendo que eu, o próprio Deus, vou te levar para lá. Alabanda saia, show, dequirra. Há momentos que tu olha e tu fala: eu queria viver algo extraordinário na tua presença. E o Eterno diz: eu começo a puxar hoje, eu começo a trabalhar hoje. E tu vai contar os teus próprios testemunhos. Tu vai dizer: valeu a pena, porque aquilo que parecia impossível para mim tornou possível quando eu depositei toda a minha fé. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Dá uma cutucada no teu irmão e diga: Deus é bom. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Oh meu Deus, tem dia que eu procuro palavras para expressar tudo que eu sinto por Ele e não acho. E aí então eu falo: Deus, Tu é mega master. Tu é top, Senhor. Tu és excelente. A minha mãe está contando a história daquele pastor e ela diz assim: por que você não pega a cesta e não dá para esse pastor? Eu falei: mãe, pobre ajudar pobre. A gente vivia numa pobreza. Eu falei: vai tirar daqui para dar para o pastor? Mas fui lá levar. Chego lá na igreja, o pastor olha, eu bato palma, o pastor espia, ele fala assim: Deus já tinha dito que você viria. Ele vem ao meu encontro, ele pega a cesta e fala: entra. Me coloca dentro da igreja, chama seus filhos, sua esposa. Ele diz: eu quero orar pela senhora. Eu estou bêbada e estou seminua. E eu falei: eu quero. Eu dobro os meus joelhos e a oração que ele faz é essa: Senhor, está aqui a tua filha, que fez uma oração no banheiro daquele bar. Na hora eu fui batizada com o Espírito Santo. Na hora a graça e a bondade de Deus foi derramada sobre mim, como que fosse um relâmpago de transformação dentro da minha vida. Eu levantei daquele ciclo de bebida, de cigarro. Eu levantei completamente transformada. Eu estava olhando aquelas borboletas e eu lembrei da minha transformação. Porque mudança é o que acontece do lado de fora. Transformação é o que vem de dentro para fora. Não, mudar o seu jeito de vestir, mudar o seu jeito de andar é fácil demais. Difícil é mudar o seu caráter. Difícil é ser moldado por Deus, ser tratado e falar assim: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive dentro de mim. No meio daquela mulher alcoólatra, cheia de dores, Deus me derrama da tua graça. À noite eu já estou na igreja, de shorts curto, blusa curta, mas sã, sem nenhum cheiro de cigarro, sem nenhuma bebida, adorando a Deus. No segundo dia eu estou do mesmo jeito, seminua, sã, adorando a Deus. Terceiro, quarto, quinto, sexto dia, eu estava numa igreja sarada, pastor. Uma igreja que não apontava os meus pecados. Ei, querido, para de apontar pecado dos outros. Você não está dando conta nem do seu. Para de apontar dos outros. Eu sentava no meio das irmãs, com os pernão de fora, a barriga de fora. As irmãs me abraçavam, traziam para perto. Algumas delas, aquelas senhorinhas do coque, pegavam um pouco da saia, davam uma ajeitada para ver se cobria parte da minha perna. 1,70 m, um só de perna. Tentava cobrir, até que um dia uma moça muito chique, que na igreja sempre tem aquela irmã que é a mais chique, né? Ela chegou para mim e falou assim: querida, vai ter um chá em casa das amigas, você não quer ir? Eu falei: o que é isso? Primeiro que eu não sabia o que era amigo. O que é isso? Ela disse assim: a gente leva um prato de salgado doce e um refrigerante. E aí a gente leva as roupas que a gente não usa mais, e a gente faz troca das roupas. Eu falei: ela falou: eu falei: eu quero. Eu não tenho dinheiro para o prato, mas eu levo o refrigerante. Ela falou: tá bom. Eu peguei meus micro shorts, peguei minhas mini blusas, porque era o que eu tinha. A igreja já tinha entendido que eu não estava indo ali para afrontar. Era o que eu tinha. Talvez você está olhando para alguém e está dizendo: nossa, olha a roupinha que ela veio. É o que ela tem. Você precisa ter um pouco de empatia. Olhar no seu guarda-roupa que está com 280 vestidos e você nem usa todos, e falar: eu vou levar um para servir, eu vou levar um para colocar. Não, para de trazer no bazar roupa de político, roupa de propaganda. Não, traz no bazar roupa boa, traz no bazar roupa nova. Não para na campanha de quilo trazer feijão que vai vencer no outro dia. Traz comida boa. A igreja não precisa do teu resto, a igreja precisa da tua excelência. Eu fui naquele chá de amigas, cada tinha uma mesa, elas colocaram as roupas delas e eu também coloquei as minhas.
E nós fomos tomar chá, conversamos, oramos, louvamos a Deus. E aí ela falou assim: agora é a hora da gente fazer a troca de roupa. Elas levantaram depressa, passaram a mão no meu short, nas minhas blusas, não deixou nenhum. O que sobrou para mim foi uns terninhos, uma saia. No outro dia eu já estava linda na igreja. E eu nem percebi, através da sabedoria delas, eu nem percebi que elas estavam cuidando de mim. Eu nem percebi que elas estavam servindo para que eu viesse servir melhor no reino. Eu nem percebi que elas estavam dizendo assim: eu sei que você não tem, mas eu não quero que você passe vergonha, eu quero que você se sinta inserida no nosso meio. Ei, Jesus não te trouxe aqui para você passar vergonha, mas Ele te trouxe aqui para dizer: se sinta inserido no nosso meio. Se é para Jesus, pode aplaudir mais forte, viu? Se é para Jesus, pode dar glória. A igreja tem que ser inclusão e não... Imagina, eu cheguei na igreja, eu já era mãe solteira, já tinha o meu filho com 6 anos de idade. O maior desafio que eu enfrentei, pastor Eduardo, Rogério, foi ser líder de jovens, uma prostituta, nova convertida. Se perguntasse para mim onde está o livro de Gênesis, eu não sabia. Mas o pastor olhou para mim e falou: você tem um chamado, eu vou colocar você para liderar os jovens. Eu falei: eu? Sabe quantos jovens tinha na igreja? 3 jovens. Eu liderei os jovens durante 1 ano e 8 meses. Quando eu deixei os jovens, que eu fui para outro departamento, a maturidade vai trazendo outras responsabilidades, né? Quando eu fui para outro departamento, eu deixei 85 jovens. Todos os anos, quando eles fazem festa, o nome do grupo é Vencendo pela Fé. Os filhos deles, quando fazem festa, chamam eu para pregar. Vamos chamar a nossa líder master. Eu falo: não, a terceira idade, vocês estão dizendo, né? E aí eu olho para eles, já estão casados, já estão com filhos. Eu fico olhando e falo: como pode uma ex-prostituta, Deus mudar tanto o caráter dela, a ponto de ter capacidade de mexer com o caráter de outros? Meu Deus. Sabe o que eu estou dizendo para você? Demônio a gente expulsa, mas caráter a gente trata. Não, nem tudo é demônio. As emoções, procure um terapeuta, procure alguém que ajude a cuidar do seu caráter, para você poder servir melhor ao Senhor. Tira esse negócio de inferioridade, porque eu não sirvo, porque eu sou feia, porque eu sou gorda. Você não é gorda nada, você usa o tamanho extraordinário. A Bíblia diz que quem confia no Senhor, Ele vai engordar. É por isso que nós estamos engordando. Não é gordura, é excesso de confiança. Eu falo para Deus: eu não estou gordo, eu estou muito confiante. Estou tomando uma injeção para emagrecer. Cara, emagreci 5 quilos. Falei: vou comer. Parei com isso, ficar gastando mirlão, injeção para não perder 5 quilos. 5 quilos eu perco sem fazer força. Não perco nada. Eu perco, mas o problema é que eu encontro de novo. O Senhor, através dessa ação do pastor, através da ação da igreja, Deus curou minha mãe. A minha mãe foi curada do câncer cefálico, eu e ela. Após um culto em casa, minha mãe com 1 litro de pinga atrás do botijão de gás, encurtando porque eu tenho 7. Atrás do botijão de gás, ela pega, sempre é sua garrafinha, essa chique. Ela já é internacional, já tem a garrafa da Mini. É profético isso. A minha mãe, ela chega da rua com uma garrafa de pinga dentro de um saco de papel lacrado. Naquele dia vai ter culto em casa. Aí eu digo para minha mãe: mãe, não bebe, porque as irmãs vão vir aqui, e as irmãs são um povo cheiroso, são bonitas. A minha mãe, ela fala assim: olha, eu não vou beber agora, mas quando essas filhas de Deus sair daqui, não foi filha de Deus que ela falou, não. Quando essas filhas de Deus sair daqui, eu vou beber. Ela pega o litro de pinga lacrado dentro do saco de papel e coloca atrás do botijão de gás. O culto acontece, a minha mãe chora, grita, demônio manifesta naquela casa, mas a minha mãe não entrega a vida para Jesus. Quando acaba o culto, a minha mãe fala: graças a Deus que essas irmãs foram embora, eu não vi a hora de tomar minha pinguinha. E ela vai atrás do botijão de gás pegar a garrafa. Do jeito que ela colocou, lacrado, fechado, dentro do saco de papel, o litro de pinga estava completamente vazio. Ela começa a chorar e ela diz: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como único e suficiente Salvador da minha vida. Sabe o que eu estou dizendo? Os sinais e maravilhas vão alcançar a tua casa. Os sinais e maravilhas vão alcançar a sua família. Os sinais e maravilhas. Eu tinha 45 dias de evangelho. Eu já tinha pregado, contado parte do meu testemunho da libertação na praça. Pessoas aceitaram Jesus.
Eu já estava caminhando com 45 dias, eu já estava envolvido na igreja. E o meu pastor, quando ele ia orar, ele dizia assim: porque o beneplácito, o benevolente, o inefável. E eu não sabia nada disso. Eu lembro que um dia eu cheguei para o pastor e falei para ele assim: pastor, quando eu estiver firme em Deus mesmo, eu quero ser pastora. Sonho. Jamais pensei que ia ser, mas eu queria ser. E ele falou para mim assim: aquele que deseja psicopata, boa coisa deseja. Eu falei: não é isso não que eu quero só ser pastora mesmo. Esse psicopata eu não sei se eu quero. Então, quando minha mãe recebe aquele milagre do litro de pinga vazia, a primeira coisa que a minha mãe pede é: ore por mim. Eu falei: como que eu vou falar benevolente que eu não sei o que é? Eu falei: o que eu vou orar? Então eu orei assim: Senhor, minha mãe já te aceitou, amanhã meu pastor vem e ora por ela. E nós fomos dormir. Quando é de madrugada, Deus me chama para orar. Eu vou num canto da minha casa, na sala, especificamente num sofá, e eu dobro os meus joelhos e começo a chorar, e falando para Deus: eu não sei como falar, eu não sei como expressar o meu amor por Ti, falando do meu jeito. Senhor, perdoa os meus pecados. Porque se tem uma coisa boa que o verdadeiro cristão tem, é todo dia pedir perdão do pecado. Não, quando a gente se sente master top, que não peca, a gente já está desviado. Então é bom nos lembrar que a gente é pecador. Temos pecados diferentes, mas somos pecadores. E eu estou ali pedindo perdão dos meus pecados. Deus falou para mim: levanta e vai orar pela tua mãe. Eu levanto, eu chego até minha mãe. Eu não sei o que fazer, mas eu chego até ela, coloco as mãos sobre ela e faço essa oração: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A minha mãe começa a ter uma crise convulsiva. Ela vomita uma bola onde tem gilete, cigarro, cabelo. Ai, eu fico desesperada, vou chamar o pastor entra ali dentro de casa, estoura aquela bola, sai um odor fétido. O pastor coloca as mãos sobre a minha mãe começa a ter uma crise convulsiva, até que ela desmaia e passa por um sono profundo. O pastor fala assim: pode dormir tranquilo, porque chegou libertação e salvação para a tua casa. Eu quero declarar nessa noite: pode dormir tranquilo, chegou libertação e salvação para a tua casa. Pode dormir tranquilo, não seja profeta para tua irmã e diga: chegou libertação e salvação para a tua casa.